Hola, estudiantes. Yo soy la professora Thaís. Hola, Val, como está? Muito bem. Vamos aí para a nossa aula de espanhol. Vamos falar sobre gostos de preferência, expressões de gostos e preferências. Qual será, ou melhor, quais serão os objetivos dessa aula? Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos lá então? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos a reflexionar. Vamos refletir um pouquinho. Chegado o momento tão esperado, o ócio, a ideia do lazer, né? E aí eu pergunto para vocês, que prefieres fazer? Jugar um jogo no ordenador ou assistir TV, uma série, uma película? Então, o que você prefere, né? No seu dia de ócio aí? Jogar videogame lá no computador ou assistir um filme ou uma série? Eu, particularmente, gosto de assistir séries, a ver? Agora, praticar um deporte ou falar com amigos por mensagens? O que você prefere? Praticar uma atividade física, um esporte ou conversar com amigos, mas por meio de mensagem? Porque hoje a gente, né, ainda precisa conversar por mensagens justamente por causa da pandemia, não é verdade? E comidas saladas ou você prefere comidas doces? Eu, particularmente, gosto aqui, me gusta comidas dulces, tá bem? Vamos a reflexionar. Todos os dias nos tocam muitos quehaceres. Estudar, trabalhar, divertir-se. E sempre buscamos uma maneira satisfatória de dividir o tempo entre o que queremos fazer e o que devemos fazer. Então, normalmente, né, a gente tem muitos afazeres no dia a dia. Estudar, trabalhar, se divertir, limpar a casa, enfim, muitas coisas. E a gente sempre busca uma maneira satisfatória de dividir esse tempo com aquilo que queremos fazer e aquilo que devemos fazer também, que devemos cumprir, não é mesmo? Então, vamos a ler uma historieta para compreender e identificar expressões de gustos e preferência. Vamos aí, pero antes de esta historieta, los personajes son Susanita y Libertad. Y algunos detalles para poner atención en el momento que voy a leer, incluso prestar atenção, observar as expressões faciais das personagens, em espanhol, de los personajes. E prestar atenção também na pronúncia das palavras e entonação das frases, entre perguntas e respostas. Então, vamos aí. ¿Vos a qué edad pensás casarte, Libertad? Yo quiero a mi papá y a mi mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cuando llegue el momento de complicarme la vida queriendo gente fuera de mi casa, veré. Por ahora me gustan las cosas simples. Então, reparem nessa história, né, e nas vinhetas. Olha a imagem aqui das personagens, que isso tem uma diferença de um quadrinho para o outro. Vamos pensar um pouquinho? Vamos fazer uma atividade a respeito? Com base na leitura do texto, ou seja, de la historieta, contesta. Então, responda. A primeira resposta dada por Libertad Susanita, apunta sua opinião com agrado ou desagrado a la pergunta. Olha lá. Eu quero a mi papá e a mi mamá. Susanita, la B. Contesta uma vez mais. Que justificativa apresenta Libertad? Então, pense um pouquinho e a gente já volta.
Responderam? Vamos lá conferir então? Alternativa A. A primeira resposta dada por Libertad a Susanita apunta su opinión con agrado o desagrado a la pergunta e pede para justificar. Claramente, Libertad disse que não pensa em um futuro tão lejano, ou seja, que ela não pensa no futuro, né, uma ideia, algo longe ainda que irá acontecer. Como contesta Susanita, por ahora, solo quiere a su papá e a su mamá, nada mais do que isso. Letra B. Susanita contesta uma vez mais. E que justificativa apresenta Libertad? Que por momento não pensa no futuro, já que le gustan as coisas simples, ou seja, sencillas. Possivelmente gustos e preferências de niños, como os juegos, brincar, as muñecas, por exemplo, entre outras coisas, não? Então, nesse momento, ela não pensa no futuro. Ela gosta das coisas simples, né? Viver com seu papai, com a sua mãe e pensar em gostos e preferências, coisas relacionadas à criança, como brincar, não é mesmo? Muito bem. Agora, vamos a reflexionar aqui. Que expressões apontam gustos e preferências? Eu quero a mi papá e a mi mamá. Esse eu quero é uma ideia daquilo que a pessoa quer, né? Uma preferência. Por agora me gustan las coisas simples. Me gustan também é uma ideia para expressar um gosto. Tranquilo? A ver, observa que a primeira resposta não agradou a Susanita. Assim contesta uma vez mais. Com a resposta de Libertad a la última pergunta hecha por Susanita, sua expressão facial demuestra que não lhe agrada a resposta. Olha só, aqui primeiro ela faz uma cara tipo, hã? E olha aqui, ó, né? Cai ali um sorriso caído, inclusive porque não gostou de ouvir a resposta aí da sua amiga. Tá vendo? Então vamos aqui analisar, pegar um pedaço do trecho aqui e analisar a língua, analisando a língua. Também me gusta ler, escuchar os noticiosos, mirar a TV, menos as séries, jogar ajedrez, etc. Então, para expressar gustos, isso me gusta, o que utilizamos? Também me gusta, a mim me gusta, por exemplo, viajar em avião. A mim também, quando eu quero dizer que eu também gosto daquilo. Não me gustam as películas de terror. Eu estou dizendo que eu não gosto de filmes de terror. Só que a pessoa gosta, ela vai dizer assim, a mim sim. Tranquilo? Então, são expressões que utilizamos para expressar gustos. A mim me gusta, a mim também, a mim sim. Agora, expressar desgustos. A mim me gusta viajar em avião. A pessoa gosta de viajar de avião, só que a outra não gosta. O que ela diz? A mim não. Não me gustam as películas de terror. A pessoa não gosta dos filmes de terror. E eu também não gosto. Só que eu não vou dizer eu também, eu vou dizer a mim tampouco. Né? A ideia de que eu também não gosto, certo? A mim não me gustam os chismes, essas brincadeiras, bromas. A mim tampouco. Quer dizer que eu também não gosto. Quando duas pessoas não gostam de determinada coisa, elas dizem a mim tampouco. Agora, quando uma não gosta e a outra gosta, eu digo quando as duas gostam, eu falo a mim também, certo? Então, só para voltar a recapitular. Expressões de gostos, quando a pessoa gosta, a mim me gusta, a mim também, a mim sim. Quando as pessoas, as duas, não gostam, a mim não me gustam, a mim tampouco. Tranquilo? A ver, então, entera-te. A gente vai ler uma carta aí da personagem Mafalda. É um texto, um relato pessoal. Está escrito em primeira pessoa, ou seja, yo, é destinado aos leitores da Mafalda. Objetivo desta comunicação, apresentação de dados personais, história personal, gustos, preferências e sonhos do personagem Mafalda. Então, vamos ler aí essa carta da Mafalda. En la vida real, yo nací el 15 de marzo de 1962. Mi papá es corredor de seguros y en casa se entretiene cuidando plantas. Mi mamá es ama de casa. Vas a ver que mis amiguitos te van a gustar tanto como a mí. Los Beatles me gustan porque son muy alegres, están de acuerdo conmigo en muchas cosas y tocan la música que nos gusta a los jóvenes. Então, ela aqui diz, né, que a vida real dela começou, né, no momento que ela nasceu, em 15 de março de 1962. O seu pai é corretor de seguros e quando ele está em casa, o que ele gosta de fazer é cuidar das plantas. A sua mãe é dona de casa
E ela diz assim que a gente vai ver, né? Vas a ver que os meus amigos, os meus amiguinhos, você vai gostar muito deles como eu gosto. Os Beatles eu gosto também porque são muito alegres, estão de acordo comigo em muitas coisas e tocam músicas que faz parte do gosto dos jovens aí. Eles deveriam ser presidentes do mundo. Eles quem? Os Beatles. Porque têm influência sobre muita gente de todos os países. Então, eles deveriam ser presidentes do mundo justamente porque eles têm uma influência por muitas pessoas aí em vários países. Também me gusta ler, escuchar os noticiosos, mirar la TV, menos las séries, jogar al ajedrez, etc. Aqui, ó, repare sublinhado. Também me gusta ler, a ideia de expressão de gosto. Agora, menos las séries, quer dizer, mostra um desacordo, aquilo que ela não gosta. Me gusta muito jogar e correr al aire livre, onde haya árboles e pajaritos, como em Bariloche. Então, o que ela gosta muito de brincar, de correr, né? No ar livre, né? Com muitas árvores, com muitos passarinhos, assim como em Bariloche ela faz uma comparação. Entre as coisas que não me gustam estão, primeiro de todos, né? La sopa. Ela não gosta, gente. Depois, que me pergunte se quero mais a mi papá ou a mi mamá. Aquela pergunta, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Ela não gosta disso. Não gosta que façam esse tipo de pergunta. El calor e la violência também são situações em que a Mafalda não gosta. Por isso, quando seja grande, vou ser tradutora de la ONU. Pero quando os embajadores se peleen, vou traduzir todo o contrário, para que se entendam melhor e haja paz de uma buena. Olha lá. E, voltando aqui, por isso, quando ela for maior, né, ela vai ser tradutora da ONU, mas quando, em momentos que os embaixadores estiverem peleando aqui, se peleiem, ou seja, brigando, ela vai traduzir tudo o contrário, justamente para que eles se entendam melhor e que se estabeleça aí a paz. Muito bem, compreendendo. Que outra característica composicional do gênero carta encontramos em la lectura? La firma de Mafalda al final de la carta. Olha só, la firma. O que seria, prof? Então, la firma é a assinatura, certo? Da Mafalda. Tranquilo? Olha lá, la firma cá. Las distintas formas como actuamos socialmente revelam aspectos de nossa personalidade, nossos valores e a forma como vemos o mundo. Por meio de um famoso personagem argentino, Mafalda, que é do Quino, aprendemos a falar de nossa família e nossos gustos. Então aqui, né, as distintas formas como atuamos na sociedade revelam alguns aspectos nossos, né, nossa personalidade, nossos valores e a forma, inclusive, de que vemos o mundo. Por meio de um personagem famoso, argentino, no caso, a personagem aqui, a Mafalda, aprendemos a falar da nossa família e os nossos gostos, né? Ela falou sobre a família dela, sobre o que ela gosta e aquilo que ela não gosta, certo? Então, vamos aí para a atividade 2. O que diz a atividade 2? Vai ler novamente esse fragmento aqui e responder. Que profissão quer ter Mafalda e por quê? Então, qual que é a profissão que a Mafalda quer ter e por quê? Você vai encontrar aqui nesse fragmento, anota lá e a gente já volta.
Vamos a conferir? O que vocês colocaram aí, então, respondendo que profissão a Mafalda quer ter e por quê? Né? A Mafalda aqui quer ser tradutora da ONU, porque se imagina que é uma forma de cambiar o mundo, haciéndolo mais pacífico. Então, ela quer ser tradutora da ONU justamente porque ela imagina que é uma forma de mudar o mundo. De que forma? Fazendo o mundo mais pacífico, para que quando diz lá não se peleiem, né? Vou ser tradutora da ONU. Tranquilo? A hora de toca a ti. A gente tem aqui como se fosse um desafio, uma mão na massa aí para vocês produzirem. Vamos ver aqui qual que é a proposta? Qual foi a última vez que escrevistes uma carta? E a quem? Ai, com essa questão de tecnologia, será que você já chegou a escrever alguma carta alguma vez? Porque é tão fácil, né, essa facilidade, mexer no celular, mensagem, às vezes no e-mail, pode ser que sim. E carta? Já mandaram? Acho que quando eram menores, talvez, né? Escreves cartas a menudo? Por quê? Você escreve carta frequentemente? Sim ou não? Na minha época eu escrevia muita carta. Assim como isso, Mafalda escreve uma pequena apresentação personal sobre ti, destacando quem eres, onde vives, que te gusta, etc. Então, assim como a Mafalda fez, né, uma carta de apresentação, falando sobre quem ela é, sobre a sua família, sobre o seu pai, a sua mãe, os seus gostos e preferências, aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta, o que ela quer ser quando crescer e justificando o porquê, você também vai fazer. Escrever uma carta destacando quem você é, onde você mora, o que você gosta de fazer, as suas preferências, etc. Mas antes, olha lá, acuérdate de los elementos que normalmente suele ser parte de uma apresentação personal. Então a gente tem que relembrar aí quais são os elementos que costumam fazer parte de uma apresentação numa carta pessoal. Primeiramente, nome, apelidos. O que seria apelidos aqui? Sobrenome, informações sobre a família e sobre gostos. Então, professora, eu não quero falar sobre mim. Inventa um personagem, tranquilo. Mas a ideia aqui é que vocês pratiquem, né? Coloque na prática. É muito interessante e muito importante, necessário, quando a gente vai aprender uma outra língua estrangeira, praticar, escrever, falar. Então, que isso faça parte do seu cotidiano. Então, escrevam lá, capriche. E apodo aqui. O que seria o apodo? Apodo é totalmente diferente de apelido. Por exemplo, a pessoa se chama Eduarda Pires. Seu apelido é Pires e seu apodo é Duda. Então, o que seria apodo? Aí sim é apelido. Tranquilo? Não te olvides de las estruturas linguísticas usadas para apresentar-se. Então, aqui são as características. Então, como é que eu vou colocar isso na prática, né? Eu sei que na carta precisa do nome, precisa do sobrenome muitas vezes, e a gente vai falar aqui sobre informações de gostos e preferências, informações familiares. Como é que eu coloco linguisticamente isso, de forma, né, na estrutura linguística, no texto? Mi nombre es Thaís, me llamo Thaís e o meu sobrenome, mi apelido, mi apodo, mi família me llama assim, não tenho apodo, me gusta tal coisa, me gustam. Vocês podem se basear inclusive, na própria carta da Mafalda para escrever, certo? Não me gusta, no que você não gosta, ok? O que a tua família gosta, teu amigo, teu irmão, enfim, você pode criar também uma personagem. O que é importante aqui é você praticar, certo? Então, mãos à obra e já volvemos!
Isto? Escreveram? Fizeram uma carta, um texto com essas informações principais aqui? O que eu trouxe? Uma possibilidade de resposta, uma estruturação, na verdade. Olha lá, nessa carta de apresentação. Então, começa lá. Mi nombre es. Daí você coloca o seu nome. Dizer o que faz. Sou estudiante, sou professora. O que pretende fazer? Voy a... E falar um pouco sobre os gostos, utilizando as respostas dos termos destacados anteriormente. Por exemplo, me gusta viajar, passear com minha família. A mim não me gusta despertar-me temprano, ou seja, eu não gosto de acordar cedo. Esse despertar-me temprano, por exemplo, é algo que eu não gosto, vamos supor. Tranquilo? Muito bem. O que a gente aprendeu nesta aula? Olha só. Objetivo e estrutura de uma carta. Apresentação pessoal da personagem argentina Mafalda. Uso de expressões que indicam gostos e preferências. Compreensão das leituras realizadas de 2 textos distintos, primeiro uma história em quadrinhos e outro a carta da Mafalda. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la próxima classe!